Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre Números capítulo 25, tá? Eu destaquei aqui apenas 3 pontos, porque esse capítulo ele é pequeno, mas é complexo. Então, há uma primeira leitura, parece simples, mas tem muita coisa interessante para explicar, tá? Então, vamos focar. O primeiro ponto, o desvio do povo de Israel. Segundo, o juízo de Deus que veio por causa do desvio e o zelo de Finéias. Isso aqui é o resumo do capítulo. Então vamos lá. Eu vou estar usando as referências bíblicas aqui da BKJ 1611, da BV Books, tá? A menos que outra versão seja mencionada, tá? Todos os grifos no versículo são nossos, seja em negrito ou itálico entre colchetes. Então vamos lá. Primeiro verso aqui, Números 25. Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir. Prostituição é um ponto importante, tá? Com as filhas de Moabe, ou com as mulheres moabitas. E estas convidaram o povo para os sacrifícios. Olha aí, lembra quem estava querendo matar Israel até agora? O rei dos moabitas, Balaque, contratou Balaão para profetizar contra Israel. Não teve efeito, agora vem uma estratégia, né? Lançar as mulheres dançando e aquela coisa toda, seduziram e eles caíram nessa armadilha. Então, estas mulheres convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante dos seus deuses. Ah, pronto, conseguiu derrubar o povo de Israel, tá? Israel se uniu. Olha aqui, guarda essa palavra que ela é importantíssima. Se uniu a uma divindade maligna, né? Ou a um demônio chamado Baal Peor, ou Peor, tá? E o que aconteceu? Israel pertence a quem? Israel pertence a Deus. Só que acabou se prostituindo e se unindo a Baal Peor. Quem estiver atento já matou a charada aqui, tá? E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Pronto, aí eu fiz aqui, ó, o povo, né, se prostituindo com as filhas de Moabe, né? Elas convidaram eles para adorar a uma divindade lá, que é o Baal Peor, e então a ira do Senhor veio contra Israel. Pronto, vamos continuar? Aqui entra a tática da doutrina de Balaão. Balaão ensinou Balaque, rei dos Moabitas, está em Apocalipse 2,14, a armar ciladas diante dos israelitas para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha aí, ó. Essa é uma das ciladas. Não, tem nada a ver não, pode comer coisas sacrificadas aos ídolos e tal, pá. E praticasse imoralidade sexual, tá? Deixa eu colocar aqui, se eu não me engano, essa versão que eu não coloquei, estipulei, é a NAA, nesses ambos os versos. Para dar a entender a origem, aqui embaixo não é, né? Para entender a origem da doutrina de Balaão, precisamos ler Números 25, que nós acabamos de ler, onde diz que o povo de Israel começou a se prostituir com as filhas dos moabitas, né? Sendo convidado a oferecer sacrifício aos deuses dos moabitas, comendo carne do sacrifício e adorando um ídolo chamado Baal Peor. Eu coloquei mais ou menos esse status aqui, só para você entender. Dessa forma, sabemos que a doutrina de Balaão consistia tanto no estímulo à idolatria, quanto na normalização da prostituição. Essas duas coisas estão conectadas intimamente, tá? Enquanto o povo de Deus não havia pecado se inclinando aos ídolos, nem se inflamando na imoralidade sexual, estavam seguros, pois a proteção do Senhor estava sobre eles. Está aqui as referências bíblicas para você verificar isso. Dá um pause e vê, tá? Isso significa que Israel não foi afetado por uma profecia de Balaão, pois todas foram bênçãos que vieram de Deus. Não foram vítimas de uma maldição procedente da falsa profecia, mas caíram na maldição que veio da desobediência. Maldição da desobediência, por meio de uma falsa doutrina que levou eles à queda. Apesar de ter tido experiências profundas e genuínas com Deus, por ganância, o profeta Balaão se desviou do reto caminho, está aqui, ó, 2 Pedro 2,15, tornando-se um falso mestre e adivinho, sendo morto pelos israelitas. Pronto. Eu estou passando rápido porque eu já falei sobre isso, mas é importante repetir isso aqui, tá? Esse versículo nós já lemos, né?
fala a introdução aqui, e há uma conexão lá em Números 31, falando o seguinte: e estas, aquelas mulheres, por conselho de Balaão. É por isso que nós sabemos que não foi por acaso que aquelas mulheres seduziram, né? Foi por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis. Olha aí, infidelidade, olha que palavra, hein? Olha, se unir, fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, que é o Baal Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor, tá? Guarda essa palavra infiel, infidelidade. É a mesma palavra que relaciona com a infidelidade, está relacionada com traição, né? Traição, inclusive no âmbito de uma questão de relacionamento marido e mulher, por exemplo. Os infiltrados, uma estratégia devastadora. Ainda que esse profeta, o Balaão, em sua rebeldia tenha fracassado na tentativa de amaldiçoar os israelitas, suas sugestões impuras e convincentes para que o povo de Deus se misturasse com as moabitas e midianitas, você vai ver isso em Números 22, 4 e 25, 1 e 6, foram muito eficientes. Isso aqui é verdade, muito eficiente. Assim, os homens israelitas estavam sendo enfraquecidos espiritualmente por quebrar o mandamento do Senhor. Tá? Então tá aqui várias referências, aqui é Êxodo 23, 32 e 33, Êxodo 24, né? Quando não repete, aqui tinha que ter dois pontos e vírgula. Aqui é Êxodo também 34, 12 ao 17, Deuteronômio 7, 1, 4, Deuteronômio 17, 17, 1 Reis 11, do 1 ao 8. Vamos lá. Quando Balaão percebeu que não haveria a mínima possibilidade de derrotar Israel numa investida espiritual de fora para dentro, ou seja, lançando uma maldição, uma vez que o próprio Senhor havia dito que o povo era abençoado, então ele altera a estratégia e dessa vez ele consegue causar grande prejuízo na emboscada espiritual de dentro para fora, ou seja, ele consegue implodir Israel. Já que não dá para lançar maldição contra eles, vamos fazer com que eles pequem e eles atraiam maldição sobre si, certo? Porque a maldição é consequência de um pecado não arrependido, continuado, e principalmente nesse caso aqui, foi um pecado muito grave, né? Vamos lá. Então, de dentro para fora, em que os próprios israelitas, devido à desobediência, atrairiam a ira de Deus contra eles mesmos. Naum 1:3. Então, dentre os milhares de personagens do Antigo Testamento, Balaão foi certamente um dos mais misteriosos, de certo modo, um dos mais trágicos também. Ele é mencionado por 3 escritores do Novo Testamento, que está aqui, ó, Pedro, Judas e João. Tá? E aí cada um deles pontua esse aspecto do pecado cometido dele. Abandonar o reto caminho por ganância, ser guiado ou movido pela ganância, ensinar os líderes a enganar o povo com idolatria e prostituição por ganância. Então, esse foi o ponto principal. Então vamos lá, o que acontece? O povo se prostituiu, nós já sabemos que o povo eles prostituindo com as mulheres, deve ter enchido a cara na bebida ali também, né? Aí elas vão e falam, vão lá comer da carne sacrificada, vocês já estão bebendo vinho, o que custa comer uma carnezinha, né? Aí eles foram comer a carne e adoraram, se prostraram diante do ídolo. Deus ficou irado, a Bíblia fala que a ira de Deus veio. Você para pensar, por que Deus ficou irado? Você vai entender hoje, tá? Vamos lá. E aí, Moisés fala com os juízes de Israel, certamente são os anciãos, né? Você tinha 70 anciãos em Israel. Fala o seguinte, ó, o Senhor está irado com esse povo e mandou matar os líderes, os cabeças do povo, a expressão é essa, né? Cabeças do povo. Então, aqueles juízes vão matar os cabeças do povo, cerca de 1.000 homens, incluindo cabeça de milhares e outros chefes também, tá? Então, antes que todos esses eventos terminassem, esse profeta, isso aqui era para estar lá antes, né? Mas tá bom. Com seus maus conselhos, causou a morte de 24.000 israelitas, que lhe valeu uma punição divina. Balaão foi posteriormente assassinado pelo exército israelitas. Mesmo não tendo conseguido desviar o Senhor do povo, conseguiu desviar o povo do Senhor. Vamos lá. Ao acontecer isso aqui, muitos foram mortos.
né? Primeiro foram mortos pela praga, depois foram mortos pelo juízo de Deus, pela punição que Deus mandou que Moisés ordenasse ali para os juízes de Israel, né? E aí, agora você tem uma situação de Finéias. A ira do Senhor se acendeu contra Israel devido ao pecado. Tá? Então a ira do Senhor sempre se acende devido ao pecado. Para resolver a situação, o herói desse drama foi Finéias, neto de Arão. Tá? O Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Alguns buscam controvérsia entre o número dado aqui por Moisés, 24 mil que morreram, e aquele mais tarde mencionado por Paulo no Novo Testamento, 23 mil. Contudo, o que ocorre é que Moisés fornece um número total arredondado, provavelmente incluindo cerca de 1000 líderes. Deve dar uns 996, né? Se você pegar ali, por exemplo, uma quantidade exata ali de vezes 12, deve dar uns 14 líderes, alguma coisa assim. 14, 15, não sei. Acho que é 14. Que foram mortos pelos anciãos, né? Vou dizer assim, os anciãos ou juízes, né? Enquanto o apóstolo focou apenas nos que morreram no primeiro dia da praga. Então, 23 mil pessoas morreram da praga, ok? Quando Moisés arredonda esse número, ele inclui, além dos que morreram da praga, ele inclui, arredondando o número 24, ele inclui os que morreram pelo juízo de Deus, tá bom? Vamos lá. Então, o que aconteceu desse Finéias aí, afinal, né? O que acontece? O povo tá lá chorando com aquela praga de Deus e tudo mais, e aí vem o bonitão aqui do Zinri, filho de Salu. Quem é Salu? Chefe de uma importante casa dos Simeonitas. Então, o Zinri, ele vem e apresenta uma mulher lá, agora a minha mulher, né? Essa mulher quem é? Cosbi, filha de Zur. Quem era Zur? Era a cabeça de um povo da casa paterna de Midian, os midianitas. Se você se lembrar, nos vídeos passados, quem contratou o Balaão foi sim o Balaque, rei dos Moabitas. Mas quando você vê que havia uma aliança grande entre os Moabitas e os midianitas, que quando foram até Balaão, foram príncipes moabitas e príncipes midianitas, certo? E aqui você vê agora, além das moabitas, que estavam prostituindo com o povo, você vê que tinha midianitas também no meio, tanto que Cosbi, que era uma princesa, ela vai estar com esse Salum, que é uma espécie de príncipe, né? Ele é um filho de um chefe importante da casa dos simeonitas. Quando eles dois aparecem ali, é uma afronta. Deus está irado com o povo, todo mundo vem, Deus está irado. O camarada vem e traz essa mulher para dentro da sua tenda, para, evidentemente, ter uma relação com ela e essas coisas mais. O Finéias, ele fica indignado com a situação e ele vai ser zeloso, tá? E ele vai lá e vai pegar uma lança e vai atravessar os dois pelo ventre. E eles vão morrer, obviamente. É juízo de Deus vindo sobre eles, tá? Então, Finéias, fiel sacerdote neto de Arão, evitou a fúria total do Todo-Poderoso contra o resto do povo, tá? Porque se o povo apoiasse aquilo ali, isso viria um problemão. Com a sua atitude drástica de executar um casal consumido especialmente pela sensualidade, um príncipe da tribo de Simeão e sua amante de Midian. Apesar disso, né, aquelas 24 mil pessoas morreram. Esses textos são de um trabalho que eu tinha feito há um tempo atrás, tá, irmãos? Sei lá, uns 5 anos atrás. Em razão da fidelidade e coragem de Finéias, Deus lhe fez uma aliança de paz. Está aqui em Números 25, do 11 ao 13. E prometeu-lhe que a sua família geraria os sacerdotes. 2 sacerdotes já haviam morrido ao longo de uma punição divina motivada pelos pecados deles. Esses foram Nadab e Abiú. Então vamos lá. Arão, o primeiro sumo sacerdote, gerou 4 filhos. Nadab e Abiú, que morreram. Sobraram quem? Eleazar e Itamar. Após a morte de Arão, Eleazar foi o líder dos chefes dos levitas. Pus a referência aqui para você. E esse Eleazar, né, Arão gerou Eleazar gerou a Finéias, que é esse camarada aqui, tá? Finéias é aquele lá da lança, lembra? O zeloso que eu falei? Pois bem, você vai entender por que eu estou usando essa expressão, zeloso.
Finéias, uma aliança de paz. Era filho de Eleazar, mas após a sua morte, a linhagem de Itamar, olha aqui, não é de Eleazar, mas de Itamar, assumiu o sumo sacerdócio na pessoa de Eli. Contudo, na época de Davi, a herança prometida foi restituída à família de Finéias na pessoa de Zadok, importantíssimo Zadok, descendente de Eleazar. Compare aí 1 Reis 1:8, 1 Crônicas 24:2 com 1 Crônicas 6, do 3 ao 8, que você vai entender todo esse processo que eu falei. Eles também, aqui eu estou pegando o Salmo, né? Ainda falando sobre Finéias, a referência dos zelotes. Lembra que eu falei que ele era o zeloso? Pois é. Aquela seita ou partido judaico que surge lá na frente, depois do segundo templo, chamado de zelotes, os zelotas, né? Eles tinham Finéias como uma referência de zelo, tá? Não quer dizer que Finéias foi o primeiro zelote, claramente dizendo assim que realmente ele instituiu os zelotes. Nada disso, nem existia zelote à época, ele não foi o fundador dos zelotes. Os zelotes se espelharam nele, né? Ou seja, como uma desculpa ou qualquer coisa assim, para poder ter uma diferença, uma justificativa para ser um partido diferente dos outros, tá? Então, ele é a referência dos zelotes. Salmo 106, 28 a 31 fala assim: eles também, Israel, se juntaram a Baal Peor, ou se uniram, tá? E comeram o sacrifício dos mortos. Oh, que coisa, né? Assim eles o provocaram a ira, provocaram Deus, a ira com as suas invenções. E a peste ou a praga desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste ou praga foi contida. E isto lhe foi contado a Finéias como justiça, pelas gerações para sempre. Ou seja, ficou redigido ali que Finéias foi um homem justo e que esse ato ele executou o juízo de Deus, porque se Deus está irado com essas pessoas, o juízo já foi aplicado por meio da pessoa de Finéias, que foi considerado justo para sempre, nas gerações, tá bom? E uma porção que eu achei interessante falar sobre isso é uma porção para Finéias, né? Em Josué 24, verso 33, fala que faleceu Eleazar, filho de Arão, e sepultado em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Por isso que eu pus aqui não montanha, para você associar, tá? Então, a cidade ou a região de Gibeá foi dada para esse sacerdote chamado Finéias. É uma curiosidade bíblica, tá? Um Deus zeloso. Presta atenção, deixa eu pular aqui. Por que a idolatria é tão ligada ao ato sexual? Lembra que eu falei, foca nessas palavras, né? Unir fidelidade, infiel, né? Que mais que eu falei? Agora eu esqueci. Unir fidelidade, idolatria, imoralidade. Isso está muito relacionado. E por que idolatria é tão ligada ao ato sexual? É impressionante. Falei isso esses dias no grupo do Telegram, mandei lá, no nosso canal do Telegram. Já li várias vezes e só hoje me toquei de uma coisa tão simples e profunda ao mesmo tempo. Agora tudo faz sentido. Do motivo de Deus ser tão zeloso quanto a idolatria e a imoralidade. Se você pegar as obras da carne, as 4 primeiras obras da carne está relacionada ao pecado da imoralidade, à questão sexual. Obras da carne, as coisas que te deixam fora do reino. A Bíblia fala, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Então, a imoralidade é algo tão pesada para Deus, embora nós vivemos numa sociedade tão promíscua, né? Mas, qual a relação da imoralidade com o sexo, ato sexual, fora do casamento, né? Antes ou depois, tanto faz, tudo isso é errado, com a idolatria? Então, o culto a uma divindade é equivalente a uma relação íntima entre um homem e uma mulher. O culto a uma divindade, seja a Deus ou seja aos ídolos, demônios, é equivalente a uma relação íntima entre um homem e uma mulher, tornando-os um só. Exatamente por isso que Deus sempre associou a idolatria com a imoralidade sexual.
seja o adultério ou a prostituição, tanto faz. Você vai ver isso aqui em Juízes 2,17, Juízes 8:27, 1 Crônicas 5:25, Salmo 106, 34 ao 40, Ezequiel 6, verso 9, Ezequiel 16 inteiro, Deus vai chamar Jerusalém de prostituta, vai explicar dos amantes dela, Ezequiel 23:2, 2, 3, 5 e 7, os versos, Oséias 1, verso 2 e vários outros textos, tá? Então Deus sempre associou a idolatria com a imoralidade sexual, com a infidelidade. Lembra de fiel? Olha para você ver, quando o marido fala ou a esposa fala, você não é fiel comigo. Essa infidelidade sexual é a mesma noção quando Deus fala, quando você se prostra diante de um ídolo, você está me traindo. Olha que coisa, né? Então eu fui pesquisar essa expressão Deus zeloso, tá? Essa palavra caná, no hebraico, é um adjetivo que significa ciumento, traduzido como zeloso. Tiago também vai falar que Deus tem ciúme de nós, né? E aí, essa palavra também, ciumento, ela indica que é ferozmente protetor e não aceita deslealdade. Ó, tá vendo? Tá aqui as referências de onde essa palavra aparece. Pode dar um pause aí e ler, mas eu já coloquei elas aqui ao lado. Ó. Preste atenção na linguagem que Deus usa, e aqui está os léxicos que eu usei para poder trazer essa informação, tá? Usei o Hadot, o BDB, o Strong e também o léxico analítico Lexham. Vamos lá. Nos 10 mandamentos, não adorarás nem darás culto a outro Deus, não terás outros deuses diante de mim. Olha, é mais ou menos assim, não tenha outro homem, outro marido diante de mim, né? Você vai entender isso. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, né? Aí, ó, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Porque não adorarás outro Deus, de novo aqui, ó, exclusividade, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Deuteronômio, a mesma coisa, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Ele é um marido, e você vai ver esse versículo que eu vou mostrar para você, um marido que não divide a sua esposa com ninguém. Ok? Não adorarás nem darás culto, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Aqui, Deuteronômio 5 é repetição dos 10 mandamentos de Êxodo, tá? Deuteronômio 6, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Então vigia, Israel, é isso que ele está falando, tá? Então Deus quer isso aqui, exclusividade do seu povo. Sejam santos que eu sou santo. Deus está falando, eu não vou trair vocês, vocês não vão me trair não. Ok? Não terás outros deuses. Ó, é um marido falando para a esposa, não tenha outros homens diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Não quero nem foto de ex. Mais ou menos isso, tá? Ou qualquer semelhança de alguma coisa que é em cima no céu, embaixo na terra, não te curvarás diante dela, nem a servirás, porque eu, seu Deus, sou um Deus ciumento. Isso aqui está na tradução da King James, né? E visita a iniquidade dos pais, tal, dos que me aborrecem, mas misericórdia daqueles que me amam. Quem é que ama? Que guarda os meus mandamentos. Então Deus está falando, ó, aqui Isaías, ó, o ZACF, Almeida Corrigida Fiel, fala assim, porque o teu Criador, que é Deus, é o teu marido. Percebe? A importância, agora você consegue ver a conexão da idolatria com o adultério, prostituição, com a imoralidade. Ou o ato sexual, tá? Por quê? Porque o seu Criador é seu marido, ele não quer te dividir com ninguém. Povo, né? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, olha que figura interessante, né? Que é chamado Deus de toda a terra. Você vai falar, né, mas isso é Antigo Testamento, como se as coisas simplesmente assim, não, Deus deixou de ser marido e não é marido mais. Então vamos lá. Então, Paulo fala aqui, 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso, olha a expressão que Paulo fala. Paulo tem a mente na lei dos profetas. Estou zeloso de vocês, igreja, com o zelo de Deus. Paulo está fazendo exatamente o que Finéias, né, o zelo de Finéias. Então, Paulo,
sabia que Deus aprovou Finéias e agora ele fala: eu estou zeloso de vocês com o zelo de Deus. Por quê? Tem um porquê. Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem que não teve outros maridos, pura, a um marido. Quem é esse marido? A saber? Cristo. Agora olha Isaías, do Redentor, que é o teu marido, que é o Criador, e aqui você vê a conexão. 2 Coríntios 11, 2. Percebe por que a idolatria e a imoralidade sexual são duas coisas extremamente danosas e que abrem brechas para demônios na sua vida? Percebeu? Então vamos continuar. O pecado da apostasia, tá? É literalmente uma carta de divórcio permanente. Por isso, no Novo Testamento, tive que colocar aqui também, porque tem gente que acha assim, esse estudo é do Antigo Testamento, né? Deus não aceita uma pessoa madura, como eram os cabeças de Israel. Lembra que Deus mandou matar aqueles cabeças? É tudo gente que sabe o que está fazendo. Não é alguém que é novo convertido, não. É gente madura. Eles eram cabeça do povo, eram líderes, eram referência. E aí preste atenção na cilada de Satanás. Qual foi a estratégia de Salomão? Ataque a liderança, porque se a liderança cair, o povo cai. Só que antes disso, Deus levanta Finéias. Finéias, antes que o inimigo consiga derrubar todo o povo, vão derrubar essa liderança corrupta aí. Mas Finéias fez isso sob a autoridade de Deus. Tá? Lembrando quem era Finéias. Finéias era nada mais, nada menos do que o sumo sacerdote, depois de Arão e o seu pai Eleazar, era ele. Ou seja, ele era o líder maior espiritual de tudo aquilo ali. Tá bom? Lembrando que nesse tempo Arão já tinha morrido, né? E aí acima dele era só o pai dele, só Eleazar. Então ele toma a iniciativa e vai lá. Pode ser que Eleazar estava velho, eu acho que não. Então Deus não aceita uma pessoa madura, como eram os cabeças de Israel, se apostatar, indo atrás de deuses ou demônios, seja lá o que for, e retornar ao Senhor. Deus não aceita retornar. Hebreus 6, 4 a 8. Leia aí que você vai ver que uma pessoa madura, que vai mexer com os demônios, não tem perdão. Aliás, eles não têm perdão porque eles não se arrependem. E por que eles não se arrependem? Por quê? Por quê? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quando eles fazem isso, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Certo? A apostasia é uma forma de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então aqui, uma pessoa madura que vai envolver com essas coisas, ela vai buscar a cura. É melhor você morrer doente do que você buscar a cura nos demônios, nos deuses falsos que tem por aí. E aí, Deus não perdoa. Leia lá Hebreus 6, do verso 4 a 8. Leia Hebreus 10. Anota aí. Faz um estudo bíblico pequenininho que você vai ver a seriedade da coisa. Hebreus 10, 26 ao 31 e também o verso 38. 2 Pedro 2. Se não for segunda, é primeiro, mas eu acho que é o segundo mesmo. Estou falando isso porque pode ser que eu tá a cabeça quente e traduzir e escrever errado, né? 2 Pedro 2, 20 ao 22. Leia só esses 3 trechinhos. Você vai ver que coisa séria no Novo Testamento, tá? Por isso que eu destaquei aqui, porque tem gente que acha que, né? Antigo Testamento. Não, Deus não aceita a apostasia, né? Isso é, uma pessoa madura abandonar a fé e ir lá se prostrar diante de outros deuses. Essa infidelidade aí, Deus não aceita, tá bom? Exclusividade ainda falando sobre isso. Paulo fala assim, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? Como que você vai ligar Cristo numa prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que, olha a importância da pureza sexual. Você não sabe que qualquer um, que se ajunta ou se une. Lembra que a Bíblia fala que Israel se uniu a Baal Peor? Pois é isso aqui que aconteceu com Israel. Ele deixou de estar unido a Deus para se unir ao demônio. Então eles se tornaram um só com o demônio. Por isso Deus mandou matar. Olha para você ver. Aquele que se ajunta com a prostituta é um só corpo
com ela, com a prostituta. Se tornou um com ela. Porque os dois, diz ele, diz Deus, não é os teólogos que dizem isso não. O teólogo diz que não. Tem muito teólogo que nega essa verdade bíblica. Diz o Senhor que os dois serão uma só carne. Ou seja, quando o camarada vai numa zona, num, sei lá, o nome desse cabaré, que eles dão o nome aí, e ele tem relação com aquela mulher, ele se tornou um só com ela. Sabe aqueles demônios que estavam nela? Pois é, está em você também. Ah, você nunca pediu perdão, nunca se arrependeu disso? Então, revisa o seu conceito aí, porque você está sob maldição. Vamos lá. Os dois serão uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor, olha aí, ó. O que se ajunta, ou que se une ao Senhor, é um só espírito. Você vê a conexão, de novo, da questão da idolatria e da relação sexual. Quando é o Senhor, não é idolatria, mas é o quê? Você tem um culto a Deus, você se une ao Senhor, então você é um só espírito, que Ele dá o seu espírito. Quer uma coisa mais linda do que essa aqui? Sobre a exclusividade, é Efésios 5, 29 a 32. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne. Mas aqui não está falando dele mesmo, está falando da esposa. Só que a esposa e ele é uma só carne. Né, a mulher? Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, marido, sustenta a igreja, a sua mulher. Essa é a linguagem. Por quê? Somos membros do seu corpo, porque se tornaram um. Da sua carne, eu estou usando aqui a King James, e dos seus ossos. Eu me lembrei de Adão falando, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, aí ele fala, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá, vai se unir. Isso significa que os dois se tornam um. Unirá a sua esposa. Aí você pensa, ele está falando de Adão e Eva, né? O homem e a esposa. E os dois, o homem e a esposa, serão uma só carne. Aí ele fala, esse é um grande mistério. Você fala, realmente, o marido e a mulher se unir, se tornar um é um grande mistério. Só que ele não está falando do Adão e Eva e nem do marido e mulher qualquer. Ele fala, esse é um grande mistério. Eu digo, porém, a respeito de quem? De Cristo, que é o homem, e da igreja, que é a mulher. Isso não é um grande mistério, irmão? Olha que coisa linda. Agora você percebe por que eu disse que a idolatria e a imoralidade sexual, elas estão conectadas? Ou seja, quando você presta culto a um demônio, ou deuses, entre aspas, ali, você está tendo uma relação, é como se fosse, espiritualmente falando, uma relação sexual traindo o seu marido, uma relação sexual com um outro homem. Aí você vê a seriedade dessas coisas. Deixa eu subir aqui lá para cima, onde eu falei para chamar a atenção. Eu falei assim, ó, olha aqui, Israel habitou esse tinha, o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Essas convidaram para os sacrifícios dos seus deuses, né? Comer ali, isso é comunhão, comer ali. E o povo comeu e se inclinou diante dos seus deuses. Ao se inclinar, é como se ele tivesse uma mulher dizendo para um outro homem que não é marido dela, você é o meu cabeça, eu estou submissa a você. Percebe? E Israel se uniu, olha aqui, ó, se tornou um só com Baal Peor. Aí a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha, que eu sempre esqueço, deixe para o final, né? Mas você tenha compreendido esse capítulo e nunca se esqueça do homem chamado Finéias. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.